Oi, Oswaldo, caiu de um pouquinho a conexão. Deu uma queda. Hoje acho que vai ser difícil, É, né? Vou continuar então. pode falar. Então a gente estava falando, né, dos cinco sentidos, né? Isso. Existem cinco sentidos aqui, e quando a pessoa tem um pouco mais de evolução espiritual, eles chamam do sexto sentido. Então ele diz aqui, né, que os sentidos no mundo superior eles são mais apurados, né? Ele diz que as percepções lá são, né, mais apurados do que a grosseria que nós temos no mundo material. Aí ele fala de leveza de corpos, né? A gente fala assim, é muito difícil para nós encarnados carregar um corpo, né? A gente não levita, a gente é pesado, a gente sofre bastante com o corpo, e ele diz que lá não, que lá os corpos são bastante leves, né? Ele tem uma leveza, e ele diz que você vai para onde você quiser, né? Com a uma única coisa que ele chama vontade. Quando você quer vontade de ir para um lugar para o outro, o corpo é fácil de ser levado. Aí ele diz aqui, né? Ele põe até uma representação que são, ele fala dos manes, dos elíseos, né? Os manes eram considerados divindades na antiga Roma, e o Campos Elíseos, lugar de felicidade eterna. Uma coisa que é bastante interessante, e quando a gente fala do perispírito, ele fala que o perispírito ele é bastante plástico, né? Ele tem uma facilidade de mudança, né? De expansão, né? Tanto que quando acontece a mediunidade, o perispírito se expande a ponto de alcançar uma evolução, uma elevação, onde há comunicação com outro ser, né? Com outro espírito. Então, ele diz aqui, dessa plasticidade do perispírito, ele diz que nós sempre vamos ver as pessoas com as quais nós tivemos contato da mesma forma que elas eram, né? Mesmo que um espírito tenha vivido várias encarnações, para a pessoa que o conheceu e da forma que o conheceu, ele vai aparecer desta mesma forma. Então, ele diz assim, os homens, né, os seres, conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos do mesmo modo que esses o conheceram. Qual é a diferença, né? Então, sempre que a gente encontrar, ou seja num sonho, ou numa visão, um espírito que seja evoluído, que já esteja num local evoluído, ele vai aparecer da mesma forma. Porém, a gente fala assim, muito mais bonito, muito mais resplandecente, né? Então, se a pessoa era idosa quando você conheceu, ela pode até aparecer da forma idosa, mas muito mais, como diz assim, embelezado, de uma forma que você fala, nossa, parece que rejuvenesceu. Um ar É isso que jovial, nós né? vamos... Isso. E aí, né, ele diz assim, iluminados por uma luz divina. Por isso que a gente fala muito, né, o ser de luz, o ser iluminado. Os seres evoluídos são sempre seres iluminados. A gente fala assim, o que seria essa iluminação? Seria a luz mesmo, né? Ele brilha de uma forma, por isso que a gente fala, o ser iluminado e o ser que não está ainda com a consciência, a cor, né, o brilho é diferente, né? Nos espíritos menos evoluído, mais opaco, mais escuro, e nos espíritos evoluído, mais iluminado. Ele diz aqui, né, da mesma forma que representaram nos desenhos, é muito interessante isso, né? Tem muitas pinturas, quando você vai na igreja da Matriz e alguma outra igreja católica, você vai ver lá as pinturas dos santos, todos eles têm aquela, que eles chamam de auréola, né? Uma coisa, um círculo no topo da cabeça que brilha, dando a impressão que tem uma coroa, alguma coisa ali. Ele diz que os espíritos de bastante luz, na parte do cérebro, na parte da cabeça, ele parece bastante iluminado. E os espíritos mais caridosos, o brilho aparece no próximo do coração, né, no plexo cardíaco aqui, que ele, na verdade, brilha nesse local. Então, a gente vai perceber que vários pintores antigos conseguiram representar, na verdade, esses santos, mas, na verdade, o que eles viram foram espíritos de luz, né? Alguns vão chamar de anjos, que até parece asa, né? Porque tanto brilho que às vezes aparece asa, e para a auréola aí. Ele diz que a matéria, né? Ela oferece pouca resistência, e nós percebemos que nós sofremos bastante com a resistência
da matéria e nos mundos superiores isso não tem. Aí ele fala sobre desenvolvimento de corpos comparando com o planeta Terra. Nós, quando nascemos, né, ele leva bastante tempo, né, a infância, uma criança, apesar que está evoluindo mais isso, mas demora para a formação do corpo. Ele diz que nesses mundos a infância quase não existe, ou não é, na verdade, percebida. Ele diz que o corpo, para chegar numa idade adulta, vamos dizer assim, ele leva menos tempo, se desenvolve mais rápido. E é outra coisa que nós sofremos bastante e que no mundo superior a gente não vai passar. Ele diz assim, a vida sem preocupações e angústia é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Ele fala proporcionalmente. Né? Eu brinco bastante com as pessoas quando a gente percebe, as pessoas falam, né? Nossa, o ano está passando tão rápido, né? Nós já estamos no fim do ano, nossa, a vida passa muito rápido. E nós vamos perceber o que faz passar a vida rápida, ele diz aqui, são as angústias, são as preocupações. Quanto mais preocupação você tem, mais angústia você tem, menos você vive. Vive o quê? Você fica só preocupado com aquilo e deixa de viver. Então a hora passa, na verdade, muito rápido, porque você não vê quando chega o outro dia, as pessoas não veem a hora que chega o fim de semana, as pessoas não veem a hora que chega um feriado prolongado, as pessoas não veem a hora que chega uma data específica, então você vê que a gente se preocupa muito e aí passa, na verdade, muito rápido, o que não acontece lá. Ele diz que a morte, né, a morte para nós ainda é algo bastante difícil, né? Ela diz que causa horror, causa muita tristeza, tem a decomposição do corpo, todas essas coisas. Ele diz que no mundo superior isso não tem. Ele fala assim, não tem nada de horrores a morte. Decomposição não causa pavor. Ao invés de considerar morte, ele diz assim, ela é uma transformação feliz, pois lá a dúvida sobre o futuro não existe. Então ele fala assim, o que causa mais preocupação para nós aqui na Terra? É o medo da morte, né? O medo do futuro, de não saber o que acontece após a morte. Quando você sabe disso, você não sofre. Aí ele diz aqui, né? A alma não estando encerrada, né, dentro de um corpo como nós estamos, ela permanece em um estado constante, né, permanente de liberdade, permitido a livre transmissão do pensamento. Nós não temos isso ainda, né? O pessoal conta muito que Capela, que a gente falou em alguns estudos anteriores, o pessoal já, lá que moravam lá, que residiam nesse planeta, já conseguiam conversar, né? Transmissão de pensamento, telepatia, coisa que para nós ainda, né? Demora bastante. É uma comunicação bastante fácil que os espíritos, na verdade, têm. Né? Então, é mais ou menos isso que é falado nesse item 9. É bem interessante porque você vê que vai ter bem menos sofrimento. Sofrimento que existe nesse mundo nosso de provas e expiações. Então, né, a tendência é a gente cada vez mais adquirir prazer no praticar o bem, né? E cada vez menos sofrer, né? Da maneira que nós sofremos hoje, porque a gente não vai ter dúvida do nosso futuro, a gente não vai ficar pensando tanto no nosso futuro, né? Esse sentimento de ansiedade, esse sentimento que, igual você fala, a gente começa a segunda-feira já na expectativa para que a sexta-feira chegue logo, né? Como se a segunda, terça, quarta, quinta fossem dias horríveis, né? Porque para muitos trabalhar é penoso. Muitas vezes a gente não trabalha no que gosta e muitas vezes o maior sofrimento, fim nosso é esse aí, né? Trabalhar em algo que você não goste praticamente a gente vai ser pessoas mais felizes, né? O corpo físico vai ser mais leve, né? A gente vai poder volitar, vai poder, né, com a força do pensamento, se transportar de um lado para o outro. Então, tudo que a gente sofre nesse mundo, né, a gente não vai ter mais, porque a gente, por estar mais evoluído também, a gente não vai sofrer mais, tanto com inveja, tanto com o orgulho, vai ser menos acerrado, né? As pessoas também serão mais complacíveis, serão mais solidárias, né? E a gente, com certeza, viverá em mundos assim, né? Fica, a certo ponto, é meio utópico até a gente pensar dessa maneira, que a Terra será assim, né? Mas já está previsto e estamos em vias de transformação para que isso
ocorra. Eu sempre falo, né, que a evolução, conforme mais passa na Terra, ela vai se acelerando, né? Se leva, igual eu falei, mais ou menos, né? Eu estou chutando aqui os anos, mas uma vez um rapaz falou, se levou, sei lá, 60 mil anos para ouvir falar, levou, a partir dali, os 5 mil anos para ter a escrita, depois a escrita levou-se 100 anos para ter o primeiro computador, depois levou-se 20 anos para ter a internet, e agora a gente vê que a evolução da ciência está de uma maneira tão grande, e com isso, né, teoricamente, a gente tem que evoluir junto, né? Porque o planeta, de uma hora para outra, a gente não vai reconhecer mais da maneira que é. É muito interessante, né? Quando a gente fala em progresso, né? E às vezes as pessoas perguntam quanto tempo vai levar isso, né? E a gente, na verdade, não tem, apesar de ter uma preocupação bastante grande da equipe espiritual para que haja essa evolução, na verdade, ela só acontece com a evolução dos seres que estão encarnados aqui, né? Então, o progresso acontece, ele não acontece por mágica, né? Ele vai acontecer por modificação interior, né? Modificação de cada um. Por isso que é importante, né, a gente aprender logo os ensinamentos de Jesus, começar a usar, porque é o que vai fazer esse progresso, né? Porque enquanto as pessoas estiverem preocupadas com a ganância, né, com o dinheiro, com vaidades, com ciúme, com inveja, com todos né, esses defeitos, esses vícios que nos fazem mal, é muito difícil de haver esse progresso, né, essa evolução. Então, ela vai acontecer, na verdade, com os seres que estão aqui. Lógico que tem seres que vão reencarnar aqui, que estão um pouquinho melhores, mas há necessidade de que os seres que estão aqui consigam, né, fazer, na verdade, essa evolução. E esse mundo aqui, a gente vê que é bem penoso, no sentido de a gente não ter a certeza realmente do que acontece, né? Muitas doenças, né, principalmente doença psíquica, né, a gente, até eu mandei para você, né, que acho que, não sei se foi sábado ou sexta-feira, foi dia Mundial da Saúde Mental também. Sim. E, assim, a gente vê que muitas dessas doenças são causadas por esse sofrimento, né, pela Falta de conhecimento. pela falta de conhecimento e certeza de que aquilo realmente, né, vai acontecer. Por mais fé que você tenha, né, por mais fé que você tenha, não, por mais que você conheça, as pessoas sempre ficam um pé atrás, né, se realmente ao desencarnar vai acontecer tudo isso que as religiões falam mesmo, ou não, né, ou se acaba tudo. Por vezes, né, se passa uma vida juntando dinheiro e gasta-se todo esse dinheiro para ter um pouquinho mais, prolongar um pouquinho mais de vida no final da vida, né? Com o sofrimento ainda do corpo físico. É muito complicado esse entendimento que a gente tem que colocar na cabeça, porque é essencial para a gente conseguir viver o presente, né? Hoje mesmo a gente está vivendo o feriado de hoje já preocupado com o trabalho de amanhã, né? Sendo que a gente tem ainda 4, 5, 6 horas para fazer qualquer atividade produtiva ou qualquer atividade que te traga um prazer, né? A gente não vive à noite, já fica pensando no dia seguinte, e sempre assim, e amanhã a gente vai estar procurando na sexta-feira chegar e nunca chega, né? Nunca, igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente nunca alcança e sempre fica pensando no futuro. É bastante interessante isso, né? A gente fala assim, quando a gente estuda isso, né? A gente fala assim, quando Jesus vem à Terra, ele fala bastante disso, né? Ele cita pra gente para não ter essas preocupações, para acreditar em Deus, porque você falou da fé, né? A fé, ela é muito interessante, né? Porque acreditar, né? Bastante gente acredita. Ter fé, bastante gente acredita. O difícil é você acreditar em algo que não seja possível de acontecer, né? Você ter fé em algo que, na verdade, não existe. Por isso que a fé, segundo Allan Kardec, que é ensinada, né, no capítulo 19, eu acho que ele fala do poder da fé, tem uma parte que ele fala disso, né? Que a fé, ela deve ser raciocinada. Eu não devo acreditar em algo que não seja possível de acontecer. Eu tenho que acreditar em algo que seja, na verdade, possível. Então, quando nós vamos pegar esses ensinamentos de Jesus, por isso que é muito
interessante a gente pegar a trajetória de Jesus, os ensinamentos, o que ele disse aos apóstolos, em que situação ele disse aquilo aos apóstolos, porque tem bastante ensinamento relacionado a isso, né? Relacionado ao dia a dia da gente, a preocupação, né? Que ele fala assim, né? Não se preocupeis, porque aí a gente fala assim, a gente não acrescenta nada na vida da gente com preocupação, né? Enquanto a gente tem preocupação, a gente não acrescenta nada. O que a gente acrescenta na vida? Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente acredita em algo possível de acontecer. Por isso que é importante a gente não esperar, não receber a fé, como diz, né, trazida pelos outros. Eu tenho que pegar isso e entender, será que isso é possível, né? Dentro do meu entendimento, lógico que essa evolução ela ajuda bastante, mas quando alguém fala alguma coisa e eu aceito, é difícil. Quando alguém fala alguma coisa, eu falo, mas espera aí, por que que tem que ser desse jeito e não desse? Quando eu, na verdade, questiono, eu estou, na verdade, fazendo isso, né? Mas espera aí, isso não tem possibilidade. Por que que Deus quer apenas que eu ganhe dinheiro, né? Se Jesus vem à Terra e ensina que isso não é É, importante. Por quê? Como você falou, porque a gente não carrega isso para o mundo espiritual. E a gente sabe, né? Os ditados aqui da Terra, as conversas, né? Que todo mundo fala, né? Caminhão de mudança não segue enterro, que você não consegue pôr nada no caixão que você leva, como acreditavam os egípcios antigamente, né? Que enchiam os sarcófagos de ouro para quando chegasse no mundo espiritual tivesse dinheiro. E você sabe que não é isso, né? E aí fala assim, o que se espera do outro lado? A gente tem que ter uma noção clara, né? Que não adianta eu fazer tudo errado aqui na Terra e esperar chegar no mundo espiritual melhor. Não há possibilidade disso, né? Não tem coerência, né? Quando eu acredito nessas coisinhas, tem que haver, né, algo assim, não, você vai receber, como Jesus disse, de acordo com o que você fez. O que que eu fiz? Né? Ah, eu fiz, não fui tão bom. Beleza, eu não posso esperar algo melhor quando eu tiver a certeza que eu não fiz o melhor. Agora, lógico que Deus sendo justo, ele vai me oferecer o melhor quando eu fizer isso, né? Então, Deus também não me tira a possibilidade, ele me dá mais possibilidades de refazer, né, que a gente fala, de um dia que a gente não fez um trabalho bem feito, a gente tem o outro dia para voltar lá e refazer. É tão gostoso isso, né? Quando você vê um dia, né? A gente tem esses dias, né? Um dia que a gente não está muito legal, às vezes as pessoas, né? A gente fala coisa atravessada para alguém, e depois você cai em si, né? Você fala, mas espera aí, o que que eu vou fazer? Vou voltar lá e vou refazer, né? Isso. E é gostoso quando você faz isso, né? Então a gente vai percebendo, né? Você, como eu e todos aqueles que já têm esse entendimento, a gente sabe que é muito mais gostoso quando você ajuda alguém, você faz alguém, do que quando você ganha dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é necessário para aquilo que nós precisamos aqui na matéria, mas é tão gostoso quando sem dinheiro, numa palavra, numa ajuda, num conselho ou qualquer forma que você consiga ajudar uma pessoa a ser melhor, você fica muito mais gratificado, né? Você sai muito mais feliz, o seu dia vale mais quando você, como diz, você foi útil do que o dia que você não foi, né? e a gente não precisa estar dentro de uma entidade religiosa para fazer essa caridade, né? Eu pensei muito sobre isso, porque assim, você ainda trabalha com educação ainda, né? Então você, queira ou não queira, a sua função social ainda é útil à humanidade, né? Às crianças e tal. Mas é que nem eu trabalho com autoescola, daí eu ficava pensando, mas que forma que eu posso fazer caridade dentro do meu serviço, né? Aí eu encontrei algumas maneiras de fazer isso, né? Maneiras tais que voltam ao mesmo tempo como recompensa já nessa vida. Então, ao mesmo tempo que você ajuda certas pessoas, né, dentro da sua área de atividade, você consegue você consegue já ver esse retorno já nessa vida. E muitas vezes é um retorno que está dentro de você apenas, né? A recompensa pessoal, né? De ser, você está se sentindo bem por fazer o bem, né? Está fazendo a diferença na vida de alguma pessoa. Eu sempre falo que as pessoas, né, têm as bem-aventuranças aí, né? Felizes aqueles os caridosos, né? Porque eles terão o reino dos céus. Eu acho que assim, o reino dos céus, o mundo espiritual já é hoje, né? Somos espíritos aqui falando, né? Somos espíritos encarnados.
Então, se eu tirar essa finalidade de querer ser milionário já nessa vida apenas pelo motivo de ter dinheiro apenas, e sim querer fazer a diferença na vida das pessoas, com certeza eu já vou me acalentar um pouco mais, porque não vou ficar, se hoje eu tenho 100, eu vou querer 1000, se amanhã eu tenho 1000, eu vou querer 100 mil, né? Se amanhã eu tenho 100 mil, eu vou querer 1 milhão. Eu nunca vou ser feliz, né? Materialmente falando. E já pessoalmente, né? Por ajudar as pessoas, a gente consegue essa felicidade muito maior. Já quem começou a fazer isso já percebe que a vida melhora, né? Melhora em todos os sentidos. Você falou, né, do seu trabalho. Eu acho assim, né? Todos nós, durante as nossas encarnações, a gente vai se formando para algum lado. E independente do trabalho, né, do qual atividade eu exerça, a gente percebe que todas essas atividades têm um motivo de ser, elas ajudam as pessoas em alguma coisa. Então, quando a gente faz, né, exerce a atividade da gente de forma correta, honesta, e como você falou, com boa vontade, você está fazendo certo, você está fazendo caridade, você não precisa sair distribuindo coisa. Mas aonde você está, você recebe a pessoa com educação, com carinho, né, auxilia naquilo que pode, e a gente fala assim, independente do qual atividade a gente exerça, sempre aparece alguém necessitado, não necessitado de dinheiro, mas aparece necessitado de um conselho, de uma conversa, né, de um apoio, mesmo aquelas que estão indo, no seu caso, para, né, tirar uma habilitação, né, e quando é bem feito, essa pessoa vai lembrar de você com carinho, né? Nossa, aquela pessoa foi muito bacana. Então, assim, qualquer coisa que a gente exerça, independente, né, de não estar diretamente com o povo, a gente consegue sim participar da vida das pessoas, ajudar, ser amigo, prestar um esclarecimento, assim, com qualquer coisa, desde que a gente faça com consciência, com caridade, como você falou, porque a caridade não é dar dinheiro, a caridade não é distribuir dinheiro, a caridade é você reconhecer as pessoas como seu irmão, reconhecer essas pessoas e fazer a elas aquilo que você gostaria que fizesse. Isso, na verdade, é caridade. É bem simples, né? Você fazer o mesmo serviço que você fazia, só que com um intuito mais social, o intuito de querer fazer a diferença na vida das pessoas e não apenas obter o lucro financeiro, né? Por vezes aí se você pensa só em obter o lucro financeiro, por muitas vezes você vai querer prejudicar as pessoas, né? De certa forma, a pessoa gastar mais no seu comércio. E quando você inverte essa polaridade, né? Você não pensa no dinheiro, mas pensa em fazer a diferença na vida da pessoa, tudo prospera para você e você acaba ganhando mais dinheiro. É um jogo totalmente... se você pensar no dinheiro, você não tem o dinheiro. Não sei se eu estou te fazendo vocês entender. Mas se você pensar na pessoa em si, em fazer a diferença na vida da pessoa, e de todas as formas, tratando bem, agradando, facilitando a vida financeira da pessoa dentro do seu comércio ou do seu serviço, entendendo o lado, né, humano da pessoa, que todo mundo tem um lado humano, né, que tem dia que você pode estar bem, tem dia que você pode estar mal. Se você fizer isso, o retorno é muito rápido, mesmo financeiramente falando. Quando você percebe, né, quando a sua preocupação não é só ganhar o dinheiro, né? Quando você precisa, sim, de um trabalho para o seu sustento, para o sustento da sua família, mas você não está preocupado só com isso, né? Porque as pessoas gananciosas, elas tentam passar as outras para trás, obter benefícios sem oferecer o serviço, receber rápido. E quando você está despreocupado com isso, a gente sabe, né? Por isso que ele falou, tudo que a gente faz, a caridade a gente não faz para os outros, né? A caridade a gente faz para os outros, mas a gente recebe como retorno, né? Quando você faz sem interesse, né? A gente fala assim, as coisas acontecem, né? Quando você faz com boa vontade, com a preocupação não só de ganhar e de auxiliar. Isso é caridade, não precisa necessariamente ser dentro de uma igreja, como você falou, de uma entidade religiosa. Ela pode ser em qualquer lugar, porque não impede de pessoas aparecerem lá que não sejam para aquilo que você oferece, né? Apenas para um oi, uma boa tarde, um bom dia, passa na rua, conversa,
conversa sobre um assunto, o outro, quando você vê, é amigo, né? Estão conversando e quantas pessoas se ajudam com um sorriso, com um bom dia bem dado, né? Com a preocupação com outra pessoa, não só com interesse material, com interesse profissional. E procura enxergar as pessoas todas de maneira iguais, né? Se você selecionar as pessoas e querer obter o lucro, você vai querer tratar as pessoas diferentes. A pessoa que estivesse melhor, você acha que tem mais condições financeiras, ao mesmo tempo você vai querer tratar melhor essas pessoas do que pessoas mais humildes, que usam roupas mais simples e tal, e você percebe, você tratando mal um, né? E tratando bem o outro, muitas vezes é uma propaganda totalmente contra você mesmo. E quando você faz isso por amor, né, por ajuda, dá muito mais trabalho, mas você se sente feliz no final do dia de ter ajudado uma, duas pessoas que sejam sem ter o lucro nenhum. Quando você vê daqui a 3, 4 anos a pessoa está voltando lá e gastando no seu comércio ou ajudando você de alguma forma, ou, né, como a gente que é do interior aqui, né, a gente gosta de passar e ficar cumprimentando todo mundo na rua, né, que acho que a parte mais gostosa de você morar no interior é essa, né? Você Sim. sair na rua e cumprimentar todo mundo, cabeça levantada, não devendo para ninguém, não sabe, sem briga com ninguém. É a Sim, sim. coisa mais gostosa do mundo, né? Não tem, né, as propagandas daí da televisão, elas falam isso, né? Não tem dinheiro que pague, né? Né, comprar uma coisa é legal, ter o dinheiro é legal, mas não ter o dinheiro que pague o retorno, como você falou, de uma pessoa agradecida, né? E É, feliz com algo que você fez. Às vezes você não acha, né? Às vezes não é nada, né? Você fez algo sem interesse, mas para a pessoa foi muito importante aquilo que você fez, né? E às vezes você não fez esforço nenhum, né? E a pessoa guarda isso. esses É dias uma eu bonita. comentei com as pessoas, porque agora estamos em época de eleição e tem trocentos candidatos aí, e você vê, anda na cidade, as pessoas cumprimentam você com um sorrisão no rosto quando você vai percebe um candidato, né? Aí eu falei assim, por que a pessoa não é assim por todos os 4 anos, toda a vida, né? Você vê o sorriso que sai do rosto dos candidatos em época de eleição, é uma coisa que te contagia, te acha. Você fala, não, aquela Bonito, pessoa gostoso. parece realmente ser gente boa, mas passou a eleição, parece que daí elas ou se Tudo. perdem ou se ganham, elas fecham o rosto porque, sei lá, porque aquela boa vontade delas tem segundas intenções. Né? Mas por que ela não é assim durante a vida toda, né? Por que ela não abre o sorrisão durante toda a vida, tenta cumprimentar todo mundo na rua? Eu acho, não, é claro, né, estou generalizando, porque a maioria, sim, mas tem pessoas que praticam São isso naturais. durante toda a vida, né? Mesmo políticos da cidade são pessoas super amigáveis, né? Nesse sentido de cumprimentar, conversar, dar uma palavra de carinho e conforto. Mas as pessoas sempre estão com segundas intenções, até quando estão tentando se parecerem melhores, né? Não, tenta ser assim mesmo, né? Eu mesmo sou uma Sim, pessoa fechada, eu rosto fechado, não sou de dar muito sorriso, mas eu me esforço em cumprimentar as pessoas. A gente conhece muitas pessoas, acaba esquecendo, porque a gente tem contato com muita gente. Então a gente eu estou sempre olhando para o rosto das pessoas, tentando cumprimentar, né? A gente vai para outra cidade que ninguém conhece a gente, é até esquisito, porque você anda olhando o rosto das pessoas para ver se você conhece as pessoas, mas é sim, outra mas você cidade, conhece. né? Ninguém conhece. Mas a gente faz o esforço, né? Agora tem pessoas que não, né? Até na hora de tentar passar uma imagem melhor, né? Tem segundas intenções, né? E depois que aquilo não faz mais sentido, voltam a ser o que era. Com certeza. Vamos para outro tema? Vamos? Com a Maria? Vamos falar de Maria? Sim. Hoje é dia, né? Que No Evangelho aí tem umas passagens, né? Que dizem que Maria, né? Quando Maria vai a Jesus, né? Que falaram para ela que ele estava louco, estava pregando, né? Ela foi Sim. até a casa onde Jesus estava e pediu para chamá-lo, né? Aí ele disse, né? Uhum. Quem és minha mãe? Quem é meus irmãos? São vocês que estão aqui. Né? E aí as pessoas alguns acham que ali Jesus Cristo olhou de uma maneira negativa para a mãe. Mas não, né? Ele apenas quis passar um exemplo. Quis dar uma lição, né? Do Evangelho, dizendo que
Os verdadeiros irmãos eram aqueles que estavam em volta deles e que acreditavam nas mesmas coisas que ele, né? É bastante interessante o que você está falando, né? Porque hoje, vamos tentar entender assim, né? O item que você está falando está no capítulo 14, e o nome do capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe. E esse item que você está falando, né, começa no item 5, porque ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Até parece, né, tem uma passagem que fala assim, causa estranheza com razão Jesus mostrar, nesse caso, tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe, né? Como se fosse isso. Na verdade, Jesus olhava a todos de forma igual, né? Por isso que é interessante o que a gente está falando. Quando a gente olha as pessoas independentes, né? Que você acabou de falar da política, independente de eu ser político, onde quer que eu esteja, quando eu olho para as pessoas da mesma forma, né? Eu não consigo separar um do outro, né? A gente percebe no mundo que nós temos muito isso, né? Das pessoas separarem um do outro. E Jesus, o que ele na verdade fazia era isso, ele olhava todo mundo de forma igual, né? Esse é o amor que nós temos que imitar, é o amor que a gente vai ter que buscar, né? É o amor que vai levar a gente para um mundo mais elevado. O amor de quando você olha todo mundo igual, né? O rico, o candidato, o prefeito, o advogado, o médico, igual aquele mendigo, né? Aquela pessoa simples que está ali na rua. Quando você trata aos dois de forma igual. Esse é o amor fraternal, né? Esse é o amor ensinado por Jesus que nós vamos, na verdade, ter que aprender. Né? Alô? Oi? Oi, tá Tá ouvindo? voltando. Tô ouvindo, pode falar. Você tinha ouvido, então, eu falei assim, o amor do Jesus, né? Um amor fraternal que a gente deve imitar, né? De tratar todos iguais, não olhar um diferente do outro, né? De não dar mais valor para o que tem dinheiro e dar menos valor para aquele que não tem nada, né? Quando eu consigo olhar como irmão de verdade, independente, não rotular, né? Não olhar patente, não olhar dinheiro, condição social, olhar igual, né? Filho de Deus, meu irmão, né? E tratar de forma igual. O dia que a gente conseguir fazer isso, com certeza esse planeta Terra vai se tornar, assim, esse mundo de regeneração. Porque nesse mundo aqui, ou a gente pode ajudar as pessoas que estão piores que a gente, tanto espiritualmente como materialmente, como a gente pode ser ajudado por pessoas que estão melhores que a gente. Então, é uma troca de mão dupla, né? Você ajuda o que está mais inferior a você, que está precisando de mais ajuda, e você é ajudado pelos demais. Isso que é o cristianismo, né? Que ele quis dizer. Né? E voltando ao tema de Maria, né? Maria ela nunca participou, né, das pregações de Cristo. Né? Ela nunca, assim, aparece sempre ela como aquela mãe que está sofrendo, né, vendo o seu filho sofrer. Né? E nessa passagem, ela não... E também por razões culturais, né, por razões da época, né, as mulheres não tinham tanta liberdade assim em poder seguir alguém, poder ir atrás das pessoas. Mas logo depois do seu desencarne, né, de Cristo, ela tem um papel grandioso nessa evangelização, né? Ela ajudou um pouco a passar o evangelho para frente. Na verdade, assim, o que a gente precisa entender, tem um livro que chama A Caminho da Luz, que é o livro de Emmanuel com Chico Xavier, que ele fala da formação da Terra, né, dos seres que vieram para cá, depois ele fala de Jesus. Quando Jesus vai encarnar na Terra, foi preparado ao longo de um tempo, sabia mais ou menos a época que Jesus viria à Terra, o que ele precisaria, né? Então foi composta aí uma quantidade, escolhido, né? Uma quantidade de pessoas, de espíritos, que encarnariam na Terra junto com Jesus. Lógico que para Jesus nascer na Terra, precisaria de um corpo que gerasse, né, esse corpo que esse espírito habitaria. Então foi escolhido também uma pessoa, foi escolhido o pai dele, foi escolhido a mãe, os espíritos que vieram antes, os espíritos que encarnaram junto, de João Batista, né, dos apóstolos. Então Maria foi escolhida para gerar o corpo para Jesus.
Tem uma passagem aqui, nesse item que a gente estava falando de Allan Kardec, ele fala assim: quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho. Mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata da missão, né, da missão de Jesus. Pois, ao que sabe, nunca seguiu seus... lhe deu testemunho como fez João Batista. O que predominava em Maria era a caridade, era a bondade, era a ternura, era o que precisava naquele momento para ser uma mãe. Lógico que, como um espírito, ela era já um pouco evoluída, não em todo o conhecimento, mas tinha evolução. E quando retorna para o mundo espiritual, com certeza, um ser que recebe Jesus, que tem o amparo de Jesus, e ela, pelo que a gente percebe, já tinha uma evolução, e quando encarnada na Terra não fez nada de errado, cumpriu, na verdade, uma missão, né? Ela veio para cumprir uma missão, retornando ao mundo espiritual, lógico que vai conseguir, né, com a mesma ternura, com o mesmo carinho que ela teve com o filho, ela vai conseguir continuar, né? Então, um dos primeiros livros que aparecem nisso é um livro de Ivone do Amaral Pereira, que chama como é que fala? Dos Suicidas, Memórias de um Suicida. E o personagem, né, a pessoa que escreve é Camilo Botelho, mas ele representa, né, ele é o espírito de um escritor português, que era Camilo Castelo Branco, que se suicidou, né? E ele foi resgatado por uma equipe que era, ele fala, né, da Fraternidade de Maria, que é a verdade Maria, mãe de Jesus, coordena uma equipe bastante grande no mundo espiritual que auxilia, né, sai aos vales, esses mundos inferiores, socorrendo os suicidas. E no mundo espiritual tem 2 hospitais, né? O Hospital Maria de Nazaré e o outro, acho que Mansão da Esperança. São 2 hospitais que recebem esses suicidas resgatados. E eles carregam no peito uma cruz, né? Um desenho de uma cruz em azul, que é a representação dessa fraternidade de Maria. E pelo carinho, né? Pela ternura, ela consegue, na verdade, pela evolução espiritual, socorrer muito, né? A parte ela se comprometeu a cuidar da verdade dos suicidas. Principalmente as mães, né, que oram por esses suicidas, né? Geralmente são intercedidos pela essa equipe espiritual de Maria. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu li esse capítulo que você está falando, 14, né? E eu comecei a pensar assim, Maria foi apenas uma ferramenta para a vinda de Jesus. Mas foi a falta de continuar os estudos, né? Ficar só naquele parágrafo ali. E a gente percebe que é bem por aí mesmo, né? E a fé que né, por todo o nosso Brasil aqui, né? Ela é padroeira, né? A Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Então é fantástico, né? Esse serviço no mundo espiritual que ela ajuda, né? Coisa assim de... Se imagine você poder salvar, né, filhos e mães que estão sofrendo, né, no Vale dos Suicidas, que deve ser um dos piores lugares para você estar nesse nosso plano aqui, né? Não deve dar deve ser muito gratificante você poder ajudar essas pessoas, né? Que a gente vê, a gente vê principalmente, né, as pessoas que iam atrás das psicografias de Chico Xavier, né? Geralmente, acho que 80%, 90% das vezes eram mães, né, preocupadas com os desencarnes de seus filhos, né, e pedindo ajuda de alguma forma, informações de alguma forma. Então você vê como a ligação entre mãe e filho é forte, né? Uma coisa que nós homens nunca sentiremos, pelo menos nessa encarnação. Muito interessante, né? A gente fala assim, quando a gente fala em Maria, né, e a Igreja Católica também ela faz isso, não é, né, como diz assim, falar errado, mas é assim, a gente valoriza apenas alguns personagens, né? A gente valoriza os 4, 5 aí, mas a gente sabe que todos nós, a equipe que trabalha para Maria é uma quantidade grande de espíritos. E a gente não conhece o nome de nenhum.
né? A gente só sabe que Maria coordena. Mas você imaginou o trabalho desses espíritos, que são eles que vão até o Vale do Suicida, socorrer? Quantas equipes socorristas nesse universo de Deus, quantos espíritos que desencarnam? A gente tem a quantidade de desencarne que nós temos todos os dias, e não são só suicidas, né? Porque a gente lembra do suicida aquele que tirou a vida, né? Através de um tiro, se jogando num precipício, debaixo de um carro, se enforcando, mas a gente lembra de André Luiz, né, que foi considerado suicida porque ele abreviou, na verdade, a sua vida tendo conhecimento. E a gente fala assim, né, acho que André Luiz ele fala mais ou menos que 95% das pessoas que desencarnam não vão para o lugar correto, não são pessoas esclarecidas. Então a gente fala assim, de cada 100 pessoas, 95 ficam por aí. E essas aí precisam do mesmo socorro que precisa um suicida. Lógico que para o suicida é muito mais difícil, né, pela forma de morte, mas a gente fala assim, qualquer pessoa que desencarna sem um conhecimento, ela vai precisar de um socorro espiritual. E quem estará fazendo isso? Seremos nós futuramente, né? Porque eu sempre falei às pessoas, quando de estudo, que eu entendo, no meu entendimento, Oswaldo, que existem duas categorias de espíritos no mundo espiritual. Só num entendimento assim bastante simples. Aquele que está consciente e aquele que não está consciente. E nós precisamos entender, nós, né, essas pessoas que vão às casas espíritas, que tipo de espírito nós seremos no mundo espiritual? O que vai ajudar ou o que precisa de ajuda? Nós vamos precisar definir isso. O que mais faz a gente ser assistido é porque a gente vai estar em sofrimento, né? Então a gente não quer isso. Foi Chico Xavier que falou que também que sobre as entidades ditas com o nome de pombagiras, que iam nesses vales de suicidas também ajudar os... Ou não tem nada a ver isso? Olha, essa clareza eu não tenho, mas eu tenho, assim, uma ideia, através de Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes atendia em centros espíritas não kardecistas, vamos dizer assim, espíritas de candomblé, de umbanda, e a gente fala assim, como a gente falou aqui agora, no começo desse estudo, eu falo sempre às pessoas assim, quando eu desencarnar, como é que eu sei que desencarnei? A gente não tem essa certeza. Né? Eu falo assim, e aí você está no mundo espiritual vagando, você foi um suicida, ou você foi uma pessoa que não teve entendimento, ou de qualquer forma, você está lá. Se você não conhece o espírito que vem te socorrer, como é que você vai aceitar a ajuda dele? Eu brincava sempre com as pessoas. Então, eu brincava com as pessoas assim, né? Eu tô aqui em São Roque, andando por aí, como você falou, conhece bastante gente, eu também conheço. Se acontecer alguma coisa comigo, me perder, ou perder alguma coisa, a pessoa que me aproximar de mim, eu olho se eu conheço ou não conheço. Se eu conheço, eu converso com ela. Se eu não conheço, eu fico com o pé atrás. Lógico. Eu brincava assim. Eu fui para São Paulo, no meio daquela multidão, me perdi. Não sei onde eu tô. E aproxima uma pessoa que eu não conheço, meio estranha, e fala assim, eu fico com receio. Se for um policial, se eu for a algum lugar, ou encontrar uma pessoa que eu conheço, eu me abro. Então a mesma coisa acontece no mundo espiritual. A quem eu vou dar ouvido quando eu estiver no mundo espiritual? Se não for alguém que eu conheço, por isso que a gente fala assim, eu não sei se você lembra ou se você ouviu, teve uma novela, eu não lembro se o nome da novela, acho que era América, e o personagem era Murilo Benício. Ele fazia um peão de rodeio. E um dia ele cai, ele tem uma queda e fica no hospital praticamente em coma. E a gente sabe que quando em coma o espírito fica livre para vagar por aí. E como ele era devoto, como você falou, de Nossa Senhora Aparecida, ele conhecia Jesus, o espírito que vem conversar com ele, ele toma a forma de uma pessoa, de uma santa. Por quê? Porque era o que ele conhecia. Por isso que a gente fala assim, então os espíritos, eles vão tomar a forma pelo qual a pessoa conhece. Porque se, como eu falo assim, se aparecer um espírito lá, bonito, terno, coisa e tal, você fala, tem coisa errada aí. Mas se aparece alguém que fala a mesma língua que você, que tem, né, as roupas que você conhece, você dá atenção. Então é assim que os espíritos, na verdade,
socorrem. Então, em quem eu acredito, eu tenho que tomar a forma desse ser. Então, por isso que as pessoas falam assim, nem sempre o espírito que vem socorrer vai ser Maria ou Bezerra de Menezes, mas ele vem em nome deles. Se é um bandista, pode vir de uma forma... Sim, do formato que a pessoa conhece. De Umbanda, Entendeu? de Umbanda. Se é um candomblessista, vem Padre. com orixá, né? Não sei como que fala, mas deve ser orixá. Se é um católico, vem como um padre. Se é um evangélico, pode vir como um pastor, né? Vestido Percebe? como pastor. Interessante isso aí, nunca tinha Entendeu? pensado. Se você parar para pensar, né? O mundo espiritual, né? O mundo espiritual ali, onde que está o Iraque, onde que está o Oriente Médio, ali não deve ser igual ao nosso lar. Eu imagino, Sim. deve ser algo muito mais parecido com o que eles imaginam de mundo Isso. espiritual. Na verdade, isso. Então, eu falo assim, então a gente fala assim, é impossível a gente falar assim, né? Uma pessoa que é evangélica, pelo entendimento que ela tem, e eu falo assim porque eu presenciei isso no centro espírita, a pessoa que tinha desencarnado e tinha clara certeza que ela tinha que dormir e ficou dormindo um bom tempo até que conseguiram uma pessoa, um espírito chegar até ele, conversar e convencer ele de que aquilo que estava acontecendo não era realidade. E ele, depois de tomado consciência, ele retornou ao centro para dar o depoimento dele, dizendo que quanto tempo ele perdeu por falta de conhecimento, por ele acreditar que precisava dormir. E, na verdade, no mundo espiritual, o mundo espiritual não dormia, ele tinha vida constante igual nós temos aqui. E aí ele se arrependeu, ele falou assim, nossa, quanto tempo eu perdi acreditando numa coisa que não era verdade. Oswaldo, vamos fazer a nossa prece final. Pedir uma Quanto vibração tempo? pro meu... A gente tem, acho que uns 7, 8 minutos. Pedir uma vibração Quem? por um tio meu tio Toninho, que está enfermo, e minha prima também que está enferma. Mas logo já melhoram já também. Pedir uma vibração para a Bárbara e para o tio Toninho. Tá bom? Pode fazer a prece final. Ok. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que auxiliam ao nosso estudo, a todas essas correntes espirituais que auxiliam a todos, né, que possam dar um passo espiritual em nós aqui no recinto, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas, na residência, no lar de cada um, o remédio segundo a necessidade de cada um, pedindo esse passe espiritual, né, aos familiares do nosso irmão Fábio, o tio Toninho, a prima Bárbara, né, que as equipes espirituais que têm a permissão de Deus e, segundo essa permissão, possam auxiliar a esses dois irmãos, visitando os recintos deles e auxiliando naquilo que for necessário e permitido por Deus, de Jesus. E também todos os lares, que cada um neste momento pense nos seus familiares que deixaram em seus recintos, que pense em cada recinto e cada irmãozinho necessitado para que as correntes espirituais possam visitar esses recintos e auxiliar a esses irmãozinhos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, junto com essas correntes espirituais socorristas, que nós possamos visitar os recintos, auxiliando no que for necessário e permitido por Deus e Jesus, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes
de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que lá nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente em cada recinto, né? Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado esse nosso estudo desta noite. Assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Até segunda-feira. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Até lá. Até Obrigado. Tchau, obrigado. Com Deus. Tchau. Amém.